Fórum. Eu posso começar. Então, boa noite a todos. Em nome de todos os membros do DSCP, em especial da Diretoria de Cultura, eu gostaria de cumprimentar os presentes e agradecer a presença dos nossos ilustres palestrantes que aceitaram os nossos convites, aos professores, alunos, comunidade externa que estão aqui presentes e todos aqueles que contribuíram para que o evento se materializasse. Portanto, declaro aberto o terceiro painel do dia com o tema Defensorias Públicas do Estado e da União e a defesa dos interesses individuais e coletivos da sociedade. Eu farei a leitura agora, então, do currículo dos palestrantes. Começando pelo Dr. Jair Soares Júnior. Ele é defensor público federal de categoria especial em Brasília, Distrito Federal, com atuação perante o Superior Tribunal de Justiça. É mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, aprovado com conceito A. Ex-membro da Câmara de Coordenação de Direitos Humanos e tutela coletiva da Defensoria Pública da União. Presidente da Banca Examinadora 3 do 5º Concurso Público para ingresso na carreira de Defensor Público Federal. Professor da Faculdade UPS de Brasília, Distrito Federal, e professor em cursos de formação profissional e de pós-graduação da Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados e da Escola Superior da Defensoria Pública da União. Ainda pós-graduado em Direito das Relações Sociais pela Universidade Católica Dom Bosco e em Direito Militar pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro. Doutor, é um prazer ter o senhor aqui conosco essa noite. Agora eu farei a leitura do currículo do Dr. Eduardo Peão Ortiz Abraão. É mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito de Estado pela Universidade Gama Filho. Graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Taubaté, defensor público-geral do Estado do Paraná desde outubro de 2000. Foi subdefensor público-geral do Estado do Paraná em 2016 e coordenador do Grupo de Trabalho da Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná em 2014. Membro da Banca Examinadora do 2º Concurso Público para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado do Paraná, membro do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná de 2014 a 2016, foi advogado criminalista de 2012 a 2013 e professor auxiliar de ensino do Departamento de Direito da Universidade de Taubaté, de 2013 a 2011. Foi professor auxiliar do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté nas disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal até 2013. Membro do Conselho de Departamento do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, professor do Centro Universitário SENAC, Campos do Jordão, na disciplina de Legislação, nos cursos de Hotelaria e Gastronomia, de 2010 a 2013. Professor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, dos campos... Professor da Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos, ETEP, na disciplina de Direito e Legislação, de 2010 a 2013. Professor das Faculdades Integradas, Santa Cruz de Curitiba, FARESC, em 2015, e professor do Centro Universitário Internacional Uninter, desde 2015. Doutor, é um prazer tê-lo conosco também essa noite. Portanto, obrigado. Eu gostaria, então, de agradecer a presença, e a aceitação do convite mais uma vez, e passo a palavra, então, para o Dr. Jair Soares Júnior, falar sobre a Defensoria Pública da União. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite que me foi dirigido, gentilmente dirigido pela Unicuritiba, para a segunda semana acadêmica do curso de Direito da Unicuritiba. É muito bom falar com vocês e, para mim, é um prazer falar com acadêmicos de Direito e relembrar um pouquinho. Todas as vezes que nós falamos com acadêmicos de direito, falamos sobre carreiras jurídicas, a gente relembra um pouquinho a trajetória e aproveito também a oportunidade para cumprimentar o colega, nesse momento, cumprimentar o colega Dr. Eduardo Peão Ortiz Abraão, da Defensoria Pública do Estado. Muito obrigado também por estar comigo aqui nesse momento, falando um pouquinho sobre a carreira de defensor público. Bom, inicialmente eu queria abrir
para falar sobre carreiras jurídicas, sobre a importância da gente amar realmente o que faz. E independente do caminho que cada um escolher na área jurídica, seja ele advocacia, seja ele defensoria pública, magistratura, Ministério Público, carreiras policiais, ou outras carreiras, né? Enfim, eu creio que o principal é a gente ter realmente aquele desejo, aquele sentimento de pertencimento à carreira que a gente pertence, a carreira que a gente escolheu para ser um dos pontos tão importantes da nossa vida, como é a vida profissional. E, nesse sentido, eu quero dizer que a Defensoria Pública é, sim, uma opção de vida. A gente faz uma opção de vida a partir do momento em que escolhe ser defensor público, seja ele defensor público federal, seja ele defensor público estadual. Eu digo que a Defensoria Pública me escolheu. Eu fiz vários concursos e a Defensoria Pública, no início, eu não tinha assim uma ideia de ser defensor público, ou uma ideia de eu quero ser vou fazer apenas o concurso para defensor público, mas a partir do momento em que a gente começa a estudar um pouquinho os princípios institucionais, as funções institucionais da Defensoria Pública, a gente passa a compreender um pouco a missão constitucional e a missão estruturante da Defensoria Pública no Estado democrático de direito e num Estado que vive uma desigualdade tão grande como é o Brasil. E, nesse sentido, eu quero dizer para os colegas, futuros colegas, defensores públicos e colegas acadêmicos de direito, que a Defensoria Pública realmente provoca isso na gente, provoca um sentimento de realização profissional, não apenas financeiramente, né, mas principalmente de sentido de uma profissão, sentido de vida, como exercendo um papel importante dentro da sociedade. Bom, eu quero iniciar a explanação sobre a carreira de defensor público federal, especificamente, trazendo pontualmente algumas questões de princípios institucionais, de funções institucionais, de prerrogativas e de funções da Defensoria Pública. Então, como os senhores sabem, a Defensoria Pública ela foi criada já há algum tempo em alguns estados da federação, entre eles o estado do Rio de Janeiro, o estado do Mato Grosso do Sul, nas suas constituições estaduais e na legislação estadual desses estados. Mas ela foi estruturada e pensada de forma nacional, com a estrutura que tem hoje na Constituição de 1988. Então, a Constituição de 1988, ela trouxe a Defensoria Pública, de fato, como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado e uma função imprescindível para o acesso à justiça dentro do nosso país. Então, quando se pensa em sistema de justiça, quando se pensa em modelos de sistema de justiça, sempre se pensa num poder judiciário, né, imparcial, no nosso caso, e no caso dos países que adotam o sistema acusatório, equidistante da acusação, né, e que deve primar pela imparcialidade. A gente pensa no Ministério Público, que é um órgão do Estado que promove a ação penal, e que também, no nosso país especificamente, tem uma função de fiscal da lei. Mas a gente pensa também no aspecto do acesso à justiça, da ampla defesa, que ela é exercida pela advocacia, mas, como voltando a dizer, num país tão desigual como o nosso, em que boa parte da população não tem condições financeiras, econômicas mesmo, e organizacional, ou até de conhecimento para buscar o acesso a um advogado, nesse caso, a pessoa, para ter o acesso à justiça, ela precisa socorrer
da Defensoria Pública. Então, esse é o papel primeiro da Defensoria Pública, ou o papel originário da Defensoria Pública, pensado na Constituição de 1988. Porém, com emendas constitucionais, emenda constitucional 45, posteriormente a emenda 74 e a emenda 80, de número 80, houve significativas alterações constitucionais, inserindo dentro do papel ou positivando constitucionalmente dentro do papel da Defensoria Pública funções que já eram exercidas pela Defensoria Pública, mas que passam a ser delimitadas de forma explícita e agora constitucional. Que funções são essas? Hoje, a Defensoria Pública não é apenas a instituição responsável como a instituição permanente necessária para o acesso à justiça, né, para promover o acesso à justiça, mas ela também é instrumento e expressão do regime democrático para a promoção de direitos humanos. Então, a gente vê bem claramente esse duplo papel da Defensoria Pública. O papel de promover o acesso à justiça, seja ele de forma individual ou coletiva, aos necessitados, mas também o papel de instituição, expressão e instrumento do regime democrático, responsável pela promoção de direitos humanos. E aí é preciso a gente distinguir alguns pontos na nossa Lei Complementar 80. Então, a Lei Complementar 80, a lei orgânica da Defensoria Pública, que ela prescreve as normas gerais para as defensorias públicas do Estado e organiza a Defensoria Pública da União. E nela a gente observa de forma bastante clara esse aumento do espectro da Defensoria Pública para pontos antes não delimitados constitucionalmente ou não expostos de forma tão clara na legislação. Entre esses pontos, a gente pode observar esse primeiro papel de expressão e instrumento do regime democrático para a promoção de direitos humanos. O que significa isso? Significa dizer que o campo de atuação do defensor público não é apenas o campo de atuação judicial. Nós temos o papel, sim, de judicialmente defender interesses, proteger interesses de grupos vulneráveis, e agora não apenas entendidos como aqueles grupos economicamente vulneráveis, mas também a vulnerabilidade social, organizacional, de grupos específicos dentro de uma sociedade desigual. Mas também existe o papel de uma transformação social, né, de uma atuação pré-processual e extrajudicial para reduzir desigualdades dentro do território nacional. E eu acredito que esse é o aspecto mais importante da carreira de defensor público. Então, o defensor público não é um agente público que apenas promove ou ajuiza ações. Longe disso. O defensor público ele deve, sim, atuar de forma extrajudicial, pré-processual, né, para reduzir desigualdades. Isso significa a resolução, e eu digo prioritariamente a resolução extrajudicial de conflitos, mas também uma atuação no campo da ciência política, e nesse sentido eu não estou falando de política partidária, eu estou falando da ação política de transformação social para romper barreiras sociais que reduzem desigualdades hoje existentes. E promove, como uma função da Defensoria Pública, a erradicação de desigualdades sociais, a primazia da dignidade da pessoa humana e a promoção de direitos humanos. De que forma isso ocorre na prática? Isso ocorre na prática através de realização de audiências públicas, através de expedição de recomendações a órgãos públicos ou entes privados que, porventura tenham alguma atuação contrária a direitos humanos ou contrária à preservação de direitos de grupos vulneráveis. Isso ocorre também através de termos de ajustamento de conduta, né, para que se evite um litígio judicial, e
também através da via judicial, seja a individual, seja a coletiva. Então, eu preciso destacar que a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizamento de ação civil pública é algo já consolidado e cristalizado dentro do ordenamento jurídico. Quando eu ingressei na carreira de defensor público, eu fiz o segundo concurso da Defensoria Pública da União, a ação civil pública ainda não era uma realidade dentro da Defensoria Pública. Existiam, sim, algumas ações pontuais, algumas iniciativas pontuais de ações coletivas dentro da Defensoria Pública, mas ainda não existia uma positivação no ordenamento jurídico da legitimidade da Defensoria Pública para propor ações coletivas, ações civis públicas. Essa realidade mudou. Hoje, a Defensoria Pública é uma instituição com legitimidade para ajuizar ação civil pública, e isso se mostrou extremamente importante, essencial mesmo, para para a consecução, para a efetivação dessa função do defensor público, dessa missão do defensor público, de um agente de transformação social. Eu também tenho que destacar alguns pontos da lei complementar que eu creio que seja muito importante, até para trazer alguma noção para os colegas que estão em dúvida se vão fazer ou não o concurso da Defensoria Pública, e entender um pouquinho melhor o objeto de atuação e a extensão da atuação do defensor público na prática. Então, o defensor público, ele atua também para reduzir desigualdades através da representação aos sistemas internacionais de promoção de direitos humanos, postulando perante os seus órgãos. O que significa isso? Que hoje a gente vive num mundo globalizado, num mundo com diversos sistemas de proteção de direitos humanos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, né, que tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, e a Defensoria Pública, não só a Defensoria Pública brasileira, seja pelas Defensorias Públicas estaduais ou pela Defensoria Pública da União, mas também as defensorias públicas dos demais países do nosso continente, e eu vou explicar um pouquinho melhor isso logo adiante, têm acesso a esse sistema de proteção interamericano dos direitos humanos. De que forma que os defensores atuam? Os defensores atuam num caso concreto, né, promovendo ações, promovendo representações perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja através de uma entidade chamada AIDEF. O que é a AIDEF? A AIDEF é a Associação Interamericana de Direitos Humanos. Então, a Associação Interamericana de Direitos Humanos envolve defensorias públicas e instituições homólogas no nosso continente, na América do Sul, na América Central e Caribe e na América do Norte, através da figura dos defensores públicos interamericanos, que atuam na Corte Interamericana e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, naqueles casos em que não existe um advogado atuando nessas ações. Então, é uma atuação internacional e continental, realmente, de defesa de pessoas que tiveram vulnerabilizadas os seus direitos humanos em casos concretos, mas em que o Estado brasileiro ou os demais estados violaram ou são acusados de violarem direitos humanos. E o defensor público interamericano, o Brasil hoje tem 2 defensores públicos interamericanos, um deles defensor público federal, o outro defensor público estadual, atua perante essa corte, essa comissão, em defesa das pessoas vítimas de violação de direitos humanos no Brasil e nos demais países que são associadas à AIDEF, Associação Interamericana de Direitos Humanos. E nós temos também o sistema ONU de promoção de direitos humanos, e que, pelo artigo 4º da Lei Complementar 80,
artigo 4º, inciso 6 da Lei Complementar 80, é possível também a representação do defensor público perante esses sistemas de promoção de direitos humanos. Pois bem, entre os instrumentos necessários para a atuação do defensor público, eu gostaria de frisar um instrumento que, na minha concepção, é um instrumento primordial para a atuação, que é o instrumento da requisição. Então, a requisição do defensor público para informações, documentos ou vistorias é fundamental para a atuação do defensor público. E essa requisição, ela não é um plus com relação à atuação da advocacia. Ela sim é um instrumento absolutamente imprescindível para a atuação do defensor público, que, diferentemente da atuação de um advogado, não pode escolher os seus casos, né? A gente é obrigado a atuar nos casos que nos forem dirigidos. Existem exceções, eu vou contar um pouquinho mais logo adiante, mas nós não podemos selecionar clientela, até porque nós não tratamos as pessoas que buscam a Defensoria Pública como clientes, e sim como assistidos. São assistidos da Defensoria Pública. Então, o instrumento da requisição é algo imprescindível para a atuação do defensor público, e é, sim, muito utilizado na prática, para requisitar documentos que estão em acesso exclusivo desses órgãos públicos, e assim a gente pode instruir uma ação e, até de forma pré-processual, analisar a viabilidade jurídica ou não dessa ação. E qual a necessidade de se analisar a viabilidade jurídica? Aí eu entro naquele ponto que eu trouxe um pouquinho antes. O defensor público, embora ele não possa selecionar as causas que ele vai defender, ele faz uma análise prévia de viabilidade jurídica dessa demanda. Por quê? Não é porque a pessoa buscou a Defensoria Pública dizendo que teve um direito violado que o defensor público está obrigado a ajuizar uma ação. Ele faz essa análise de viabilidade jurídica dessa pretensão e de elementos necessários para o ajuizamento de uma pretensão ou para a resolução extrajudicial de uma pretensão, e caso verifique que não há viabilidade jurídica nessa pretensão, o defensor público ele pode promover um arquivamento. No caso do defensor público federal, essa promoção de arquivamento é comunicada ao assistido. O assistido ele pode recorrer disso, ele pode entender, ter a opinião de um outro defensor sobre essa promoção de arquivamento. Isso é encaminhado para uma Câmara de Coordenação e Revisão dentro da Defensoria Pública. Existem hoje 3 câmaras de coordenação e revisão dentro da Defensoria Pública da União, que é a Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, a Câmara de Coordenação e Revisão Civil e a Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária. Nessa Câmara, composta por 7 membros, no caso da Civil e da Previdenciária, e por 4 membros na Câmara Criminal, é feito um parecer sobre essa promoção de arquivamento, e esse parecer, essa análise dessa conduta do defensor de arquivamento dessa demanda é encaminhada ao Defensor-Geral Federal para promover, homologar ou não a promoção de arquivamento. Então, é feito uma reanálise desse caso, e caso se confirme realmente a inviabilidade jurídica, essa pretensão é arquivada. É algo próximo do que a gente encontra no artigo 28 do Código de Processo Penal, né? No antigo artigo 28 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de uma revisão no caso do não oferecimento de uma denúncia por parte do Ministério Público. Pois bem, esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer, e também trazer um pouquinho sobre os princípios institucionais da Defensoria Pública. Então, os princípios institucionais da Defensoria Pública são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E aí eu entro em pontos que, para mim, foram decisivos
para escolher a carreira de defensor público e para estar nela, hoje, no cargo de subdefensor público geral federal, como uma opção realmente de vida. Então, esses 3 princípios, especialmente o princípio da independência funcional, eles, para mim, são muito caros. O que significa a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional? A unidade significa que a instituição Defensoria Pública é una. A instituição é una. Isso quer dizer que, no caso da Defensoria Pública da União, as várias unidades da Defensoria Pública da União, hoje são 70 unidades no Brasil, em todos os estados da federação, em todas as capitais, em várias cidades do interior, são 70 unidades, com cerca de 646 defensores públicos federais. Significa dizer que quando um defensor, atuando num caso concreto, fala nesse processo, ele está falando pela instituição. É o princípio da unidade. É lógico que existe uma divisão funcional de atuação. A Defensoria Pública da União é pautada por 3 categorias. A segunda categoria, que atua perante a primeira instância e órgãos administrativos. A primeira categoria, que atua perante os tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais e turmas recursais. E a categoria especial, que atua perante tribunais superiores, né? Essa atuação, essa divisão organizacional da Defensoria Pública não significa dizer que cada uma dessas atuações atua de forma estanque. Não, a atuação é una, porque a Defensoria Pública é una. E significa dizer também que até mesmo a atuação, a divisão estrutural de defensorias públicas, que ocorre também no Poder Judiciário, no Ministério Público, como Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União, ou Justiça Estadual e Justiça Federal, é uma divisão organizacional, né, de competência, e que não representa uma quebra da unidade da Defensoria Pública. Embora, é lógico, cada Defensoria Pública possui um defensor público geral, cada Defensoria Pública Estadual possui um defensor público geral, possui órgãos da administração pública, da administração superior daquela Defensoria Pública, e está estruturada dessa forma. Mas não significa dizer que há uma quebra do princípio da unidade de atuação da Defensoria Pública, porque a missão continua sendo a mesma. O segundo princípio, que é o princípio da indivisibilidade, representa também uma consequência desse princípio da unidade de atuação da Defensoria. Então, o princípio da indivisibilidade significa que não se pode dividir ou fracionar a atuação da Defensoria. No caso da Defensoria Pública, é importante destacar que é possível e até é comum a existência de membros da Defensoria Pública atuando em polos opostos dentro de uma própria ação. Na Defensoria Pública Estadual, isso é até mais comum. Depois o colega que vai me suceder, que vai falar após a minha fala, pode, inclusive, esclarecer um pouco melhor esse aspecto. Mas é muito comum, dentro de uma ação de família, por exemplo, autor e réu serem defendidos, serem assistidos pela Defensoria Pública. No caso da Defensoria Pública da União, isso é um pouco mais raro. Por quê? Porque a atuação da Defensoria Pública da União, via de regra, eu posso dizer que 99% dos casos se dá contra o Estado, se dá contra a União ou suas autarquias. E isso representa uma atuação muito centralizada entre a atuação da Defensoria Pública da União, por um lado, e a atuação do Estado, representado pela Advocacia da União, ou pelo Ministério Público, no caso da ação penal, Ministério Público Federal, num outro polo. Em alguns casos esporádicos, pode haver, sim, atuação em ambos os polos da Defensoria Pública da União, mas isso é bem mais raro do que no caso da Defensoria Pública Estadual. E, por fim, o princípio da independência funcional, que significa que não é possível interferências de ordem administrativas externas ou internas
na atuação do defensor público e do defensor público federal. A atuação do defensor público, o defensor público federal, ou da defensora pública federal, deve se guiar pelas funções institucionais, pela missão institucional e a missão constitucional da Defensoria Pública, e não pode haver interferências de ordem externa ou interna, né, da sua administração superior nessa atuação. Isso é muito importante para a atuação de alguém que visa tutelar, que visa proteger e promover direitos de grupos vulneráveis e direitos humanos no território nacional. Então, eu posso destacar, inclusive, que a única instituição dentro da Constituição Federal que tem no caput do artigo constitucional que lhe impõe a sua missão, que tem presente a promoção de direitos humanos, é a Defensoria Pública. Nenhuma outra instituição possui dentro do caput de um artigo constitucional a missão de promoção de direitos humanos. Isso é uma enorme responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é um grande privilégio para cada membro da Defensoria Pública na sua atuação finalística. Isso eu posso dizer assim de uma forma muito tranquila para vocês, que a nossa atuação, a atuação da Defensoria Pública é uma atuação que faz com que a gente tenha realmente uma paz de espírito, porque a gente sabe, mesmo quando a gente atua, por exemplo, eu sei que isso às vezes pode ser até um tabu para aqueles que não são iniciados no direito, mesmo para quem atua na seara criminal, fala, mas como é que você vai defender interesses ou direitos de alguém acusado de cometer um crime ou um criminoso? A gente pode dizer, né, com a consciência bem tranquila, que a gente está cumprindo um papel importantíssimo nesses casos, inclusive, de garantir o contraditório, a ampla defesa e os aspectos mais importantes de um Estado democrático de direito. Porque um Estado que não ampara e não promove o contraditório e a ampla defesa jamais pode ser classificado como um Estado democrático de direito. Então, essa é a função maior do defensor público, preservar o Estado democrático de direito através da garantia do acesso à justiça e como uma expressão, um instrumento e expressão do regime democrático na promoção de direitos humanos. Feitas essas palavras, breves palavras, eu me mantenho aqui à disposição, vou deixar com os colegas que me fizeram o convite um e-mail disponível para dúvidas, perguntas. Infelizmente, eu não vou poder ficar até o final da fala do doutor Eduardo, porque eu tenho um outro compromisso em seguida, às 8 horas, mas quero deixar aqui o meu grande abraço a todas e todos, o meu muito obrigado novamente pelo convite a mim feito e feito à instituição que hoje eu represento, de estar presente nesse dia tão importante, e espero ter contribuído de alguma forma para esse evento. Muito obrigado. Doutor, eu agradeço a sua fala, foi uma brilhante explanação. Eu confesso que eu sou uma admiradora da advocacia e quando eu penso numa carreira pública, a defensoria sempre é a que salta aos meus olhos e eu pude perceber isso no senhor hoje, foi muito legal. E como eu sei que o senhor tem outro compromisso, eu gostaria de fazer algumas perguntas que me enviaram por WhatsApp, tudo bem? Pois não, estou à disposição. Então tá bom. Existe alguma hierarquia entre o defensor público de primeira e segunda categoria? Não, não existe hierarquia, apenas uma divisão funcional da atuação. Então, como eu disse, o defensor público federal de segunda categoria, e eu confesso que eu nem gosto muito desse nome, eu acho que é um nome que não expõe muito a realidade. Ele tem uma divisão de atuação, ele atua em primeira instância nos órgãos administrativos, contra os órgãos administrativos da União. Não apenas contra, porque muitas vezes a atuação do defensor público ela é realmente de dirimir conflitos de forma extrajudicial e pré-processual, expedindo um ofício, buscando uma orientação, né?
mas não existe nenhum tipo de hierarquia nessa atuação, seja do defensor de segunda categoria, que atua na segunda categoria, né, que é a primeira instância, atua na primeira categoria perante tribunais regionais, federais, tribunais regionais, Tribunal Regional Eleitoral, ou as turmas recursais, né, dos juizados especiais federais, seja da atuação do defensor público federal de categoria especial, que atua perante tribunais superiores, né, atua perante o STJ. Eu sou um defensor público federal que atua perante o STJ, né, trabalho aqui em Brasília. Estou afastado dessa atuação perante o STJ no momento, porque ocupo o cargo de subdefensor público geral federal, que tem uma função de gestão e outras atribuições, inclusive de atuação finalística. Mas, acabando esse mandato, é um mandato, retorno a essa atuação perante o Supremo Tribunal de Justiça. E não tem nenhuma espécie de verticalização ou de hierarquia entre qualquer dessas categorias. Certo, obrigada. Então, vou passar para as outras perguntas, assim, acho que fica mais fácil para o senhor responder. Sim, o cargo de subdefensor público geral federal é eletivo, então? O senhor já deu uma adiantada nessa pergunta, né? Mas acho que vale a pena esclarecer. Sim. Então, a Administração Superior da Defensoria Pública da União, ela conta com alguns órgãos. O Conselho Superior da Defensoria Pública, que conta com 6 membros eleitos, 2 de cada categoria, dessas categorias que eu falei, eleitos entre os seus pares, né? Toda a carreira vota, e elege-se 2 conselheiros de cada uma das categorias. Existe também o Corregedor-Geral da Defensoria Pública da União, o Subdefensor Público-Geral da Defensoria Pública da União e o Defensor Público-Geral Federal. Esses 3 são membros natos do Conselho Superior e passam por uma eleição. No caso do Subdefensor Público-Geral Federal, que hoje ocupa esse cargo, e do Corregedor-Geral, é feita uma lista de 6 nomes pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Então, o Conselho Superior da Defensoria Pública escolhe entre os membros da categoria especial, que é a categoria que atua perante tribunais superiores, escolhe 6 nomes. Esses 6 nomes, essa lista, com lista sextupla, né, é encaminhado ao presidente da República, e o presidente da República ali tira o subdefensor público geral e o corregedor. Então, essa é a sistemática de escolha do subcorregedor. No caso do defensor público geral, eu sei que a pergunta foi para o sub, mas eu acho que é importante destacar essa diferença. É feito um processo ainda mais complexo. Há uma lista, há uma eleição entre os membros da instituição. Todas as defensoras e os defensores escolhem os seus nomes preferidos, uma lista tríplice. Os 3 nomes mais votados são encaminhados ao presidente da República, e o presidente da República ali faz a indicação de um desses 3 nomes. E nesse caso é importante dizer que essa lista ela é de observância obrigatória, porque ela consta na Lei Complementar 80. Então o presidente da República não pode fugir desses 3 nomes. A gente sabe que o Ministério Público tem essa praxe, mas isso não está positivado na Lei Complementar. No caso da Defensoria Pública da União, isso está dentro da Lei Complementar 80. Após essa indicação, esse nome indicado pelo presidente da República ou a presidenta da República é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e depois é feita uma votação no plenário do Senado Federal, né, por maioria absoluta, para aprovação ou não desse nome indicado como Defensor Público Geral Federal. Caso ele não conquiste a maioria absoluta dos votos no Senado Federal, ou seja, caso ele não consiga pelo menos 41 votos dentre os senadores, essa indicação cai e o processo volta ao seu início. Então, esse é o processo de escolha, esse é o processo de escolha do Defensor Público Geral Federal. É bem mais complexo, assim, né? Quando a gente fala, não imagina que tem tantas etapas. Sim. Mas obrigada pela explicação. Esse processo, muitas vezes, Nathalie, ele demora alguns meses,
porque a gente depende também de calendário do Senado, a gente depende de calendário das comissões, no caso da Comissão de Constituição e Justiça, né? Tem que ser indicado um relator dentro do Senado Federal para esse processo. Então, ele é um processo realmente bastante complexo e bastante demorado. Doutor, então, como eu sei, né, que o senhor tem outro compromisso, o senhor fica à vontade, se quiser fazer algumas considerações finais e depois, se quiser também sair da sala, né? E depois, em seguida, eu abro o painel do doutor Eduardo. Eu agradeço muito, Nathani, as suas palavras, agradeço muito o seu convite. Peço realmente desculpas, né, por não poder ficar até o final da fala do doutor Eduardo. Eu vou conseguir acompanhar alguns minutos, mas eu já tinha esse compromisso, é um compromisso familiar, mas que já estava marcada para a data de hoje, mas eu não poderia deixar de comparecer aqui e falar um pouco sobre a minha instituição, a Defensoria Pública. E foi um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, estou à disposição. Vou deixar com vocês o meu contato de e-mail, né? Pois a Giza, que deve ter falado contigo, não foi? A minha secretária, ela vai passar o meu e-mail, né? Para, se houver algum tipo de dúvida, estou à disposição para responder futuramente, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Foi ótimo esse nosso encontro. Obrigada. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Eduardo Pião Ortiz Abraão para falar um pouco sobre a Defensoria Pública Estadual. Doutor, o senhor tem toda a palavra, fique à vontade. Muito obrigado. Já a oportunidade que eu começo aqui agradecendo, Nathani, por você que está mediando o debate, também pelo Guilherme que me recebeu aqui na chegada na sala, pela oportunidade dada à Defensoria Pública do Estado do Paraná, né, como um todo, para participar dessa segunda semana acadêmica do curso de Direito da Unicuritiba. Eu quero aqui também fazer um agradecimento e um cumprimento especial ao Dr. Jair Soares Júnior, que é defensor público da União, subdefensor público geral da União. Eu tive a oportunidade de já conversar com ele bastante coisa sobre tratativas de defensoria pública no Brasil todo, né, considerando que também estou na administração superior da Defensoria do Paraná há um bom tempo, como defensor geral já são quase 4 anos, e fico feliz de reencontrá-lo aqui nesse ambiente acadêmico, no nosso estado do Paraná, para poder falar daquilo que eu tenho certeza pela fala dele, assim como a minha também, que nós temos orgulho de falar, que é sobre a Defensoria Pública do Brasil, no caso da União, Defensoria Pública também, agora especificamente do estado do Paraná. Então, para nós é um prazer, eu agradeço, e também, já que entendo também o doutor Jair pela colocação de que deve comparecer a um outro compromisso, sei da correria que é trabalhar na defensoria e também, de alguma forma, procurar contribuir também com esses eventos, onde entendo que a participação é fundamental da defensoria pública, né, nos eventos acadêmicos, justamente para a gente poder trazer a instituição para mais dentro um pouquinho da sala de aula da universidade e, com isso, também, né, fomentar o debate sobre mais defensoria pública no Paraná, mais defensoria pública no Brasil. Despertar, claro, porque a gente quer despertar o interesse de vocês aí na carreira de defensor. Bom, um grande abraço, Jair. Vai tranquilo. Então, vamos começar assim, né? Até para que tenha um sentido de complemento à fala do Dr. Jair, né? A gente não precisa ficar aqui, de repente, repetindo temas que foram temas importantes trazidos por ele, desde a parte constitucional, né? Falar um pouquinho também da atuação em nível até mesmo de organismo internacional, da Defensoria Pública. Eu vou começar aqui optando por vamos dizer assim, uma saída um pouco mais de visão, talvez até pragmática, sobre a atuação da Defensoria Pública, no caso mais específico da Defensoria Pública do Paraná, né, que é aquilo que enquanto carreira, enquanto instituição do Estado, está dentro aqui do nosso controle. Então, vocês devem saber, mas é sempre importante a gente repetir, que a Defensoria Pública do Paraná foi uma das últimas a ser criada no Brasil, né? Nosso processo de criação enquanto instituição autônoma, né, como a Constituição de 88 determina, veio com a Lei Complementar 136 de 2011, que nesse ano a gente completou, então, oficialmente 10 anos de defensoria pública no Paraná, né? Isso não significa que
a assistência jurídica e todo, né, o importante trabalho que já era feito, que ele não existia, muito pelo contrário, né, nós temos bastante apreço por aqueles que, né, faziam de alguma forma, por dentro de alguma instituição, por dentro de alguma carreira, né, do próprio Estado, o trabalho de prestar assistência jurídica integral e gratuita no Paraná à população de baixa renda. Mas o fato é que, né, a Defensoria Pública, enquanto instituição autônoma, né, cumprindo aí sim o mandamento constitucional, veio a partir da sanção da Lei Complementar 136 de 2011. Então, são 10 anos de Defensoria Pública, né, inclusive em maio agora de 2021 nós tivemos a oportunidade de celebrar esse marco importante, né, 10 anos de instituição. Mas, de lá para cá, vamos dizer assim, em um caminho aí rápido, histórico, o que aconteceu? Em 2011, em maio, veio a lei, e a partir daí se tornou necessário, né, o processo de, né, abertura de concurso para defensor público, para servidor da defensoria. Então, a gente só vai ter a chegada, né, efetivamente, dos primeiros defensores e servidores da defensoria no ano de 2013. Eu sou oriundo do primeiro concurso para defensor público no estado do Paraná. Nós tomamos posse em outubro de 2013, e aí de lá para cá, né, são quase aí 8 anos de carreira, vamos completar daqui menos de 2 meses. A gente viu daí sim essa instituição que nasce ali com a Lei Complementar 2011, ela dando os seus primeiros passos de forma mais, vamos dizer assim, mais concreta, né, considerando a chegada do bloco de defensores do primeiro concurso, isso em 2013. Tá? De lá para cá, nós tivemos 3 concursos, tá? E agora, né, até, enfim, algo que já vem sendo aos poucos noticiado, até mesmo pela imprensa, a Defensoria Pública do Paraná, ela está, vamos dizer assim, na reta final de abertura do 4º concurso para defensor público e também do 3º concurso para servidor da defensoria. Tá? Então, aqui, quem está aí no preparo, né, nos estudos, pode ter certeza que, né, enfim, nos próximos anos a gente vai ter bastante concurso para a Defensoria Pública do Paraná. Houve um retardo, né, por causa do período da pandemia e tal, mas agora nossos protocolos internos estão indicando aí uma abertura bastante rápida, né, creio que ainda para esse fechamento já de semestre a gente tem o edital lançado. Tá? E então nós temos 108 defensores públicos no Paraná, um quadro ainda bastante deficiente, tá? Que trabalham em 18 comarcas. São as comarcas maiores, tá? Isso dá também uma cobertura de 50 e tantos municípios aqui, né? 53 municípios no estado, né? Considerando o conceito de comarca e de município. Claro, ainda muito abaixo do número total, né? Mas, assim, por outro lado, a gente conseguiu, né, nesse ainda pouco tempo de vida, já chegar nas comarcas maiores, vamos dizer assim, onde tem um maior densamento populacional, e isso também é critério de expansão e planejamento da própria defensoria. Então, nós temos uma instituição muito nova no estado do Paraná, né? E que, por ser muito nova, ela tem, né, as suas peculiaridades, né? Uma muito presente é a dificuldade mesmo, né, de, nos tempos atuais, você se desenvolver e conseguir mesmo, né, a resolver uma maior capilarização da defensoria no estado, porque isso vem, né, de necessidade de maior orçamento, enfim, né, de dinheiro público que, vamos dizer assim, que nós não estamos nos melhores momentos relacionados, né, às questões ligadas aos orçamentos, enfim, a possibilidade aí de incremento de dinheiro público, mas a Defensoria Pública do Paraná ela está indo, ela está crescendo, e pelo que conheço, né, sou defensor há 8 anos, 4 dos quais passo, né, quase praticamente na Defensoria Geral, eu tenho certeza que ela está caminhando aí para, num espaço de tempo aí não tão muito longo, se tornar uma das principais defensorias públicas do Brasil, tá? Está crescendo com qualidade, e é assim que a gente precisa passar para vocês essa mensagem inicial, tá? A Defensoria Pública do Estado do Paraná, então, assim, né, como que a gente busca, né, fazer uma atuação que seja uma atuação que dê a cobertura, né, onde a gente consegue alcançar a nossa rede de atendimento,
que seja compatível com o cumprimento das nossas obrigações constitucionais, né? Então, a Constituição coloca, né, que nós temos de atuar enquanto instituição na promoção dos direitos humanos, na orientação jurídica e na defesa dos direitos individuais e coletivos da população considerada vulnerável, tal, né? Esse não é exatamente o texto constitucional, mas ele vai nesse sentido. Então, fica muito claro no texto da Constituição que, enquanto função essencial à justiça, a Defensoria Pública ela passa a ter, né, vamos dizer assim, a legitimidade, né, de uma maneira bem aberta, com o termo legitimidade, para trabalhar na defesa e promoção tanto dos direitos individuais quanto dos direitos coletivos. Então, quando a gente costuma ter um primeiro contato ou ouvir falar de defensoria pública, né, há uma primeira percepção que é aquela, né, colocada que vamos dizer assim, um caminho mais direto de atuação da defensoria pública, onde ela se inicia por dentro desse caminho e depois ela vai desenvolver a ideia de tutela de direito coletivo, né? Então, normalmente, quem não conhece bem a defensoria pública costuma ligar a atuação da defensoria pública muito na tutela dos direitos individuais, né? E, claro, né, isso é extremamente importante porque, né, aqueles casos do direito de família, do direito civil, do direito criminal e tal, eles estão ali, né, cheio dessas pessoas que precisam de uma tutela individual dos seus direitos, mas, né, vamos dizer assim, essa nova face de defensoria pública, né, nem tão nova assim, mas Paraná nova, que é a busca também pela promoção e defesa dos direitos coletivos, ela é o que, né, talvez, principalmente talvez a população que alcança os nossos serviços e as pessoas que não conhecem ainda bem a Defensoria Pública têm um pouco mais de dificuldade de enxergar. Então, é interessante a gente fazer, tá, mas e aí, a Defensoria Pública do Paraná, como é que ela faz em relação tanto a esse atendimento e essa atuação no direito individual e também a atuação no direito coletivo, tá? Então, se a gente for pegar uma visão mais abrangente do atendimento da Defensoria Pública, a gente consegue recortar esse atendimento, né, dentro de, vamos dizer assim, de segmentos. Então, eu posso pensar no atendimento da Defensoria Pública numa frente jurídica, então, um atendimento jurídico, e dentro desse atendimento jurídico eu consigo fazer, vamos dizer assim, uma subdivisão. Por quê? Porque eu tenho muito o atendimento jurídico na justiça, que vai demandar uma ação, uma defesa, algo dentro de um processo judicial, então, daí sim, uma atuação já diretamente junto mesmo ao Poder Judiciário, e, por outro lado, eu tenho também um atendimento e uma atuação jurídica que ela se coloca, né, no campo extrajudicial. Então, né, como o doutor Jair muito bem falou, né, ele citou aqui situações onde a gente tem uma atuação importante no campo extrajudicial, com orientação jurídica, com expedição de recomendações, com tentativa, às vezes, de resolver um problema até mesmo mais no viés coletivo, com termo de ajustamento de conduta e tal. Então, quando a gente pensa a Defensoria Pública na sua demanda para o atendimento jurídico, você já encontra essa divisão, tá? Existe um atendimento jurídico que ele vai ser concentrado e feito diretamente já no Poder Judiciário, né, seja entrando com uma ação, seja fazendo uma defesa, mas tem também essa parte que é também jurídica da Defensoria Pública, que ela é feita muitas vezes administrativamente, muitas vezes até por encaminhamento, né, e atividade oficiosa com equipamentos públicos importantes para acessar direitos ligados à criança, então à infância, a idoso, a questão da área de saúde. Então, essa parte também de buscar uma saída, que ela já é uma saída jurídica, mas sem a necessidade de se buscar isso já perante o Poder Judiciário, era uma atuação bastante importante da Defensoria. E para complementar, né, esse atendimento e atuação jurídico, existe também, tá, vamos dizer assim, né, como uma via extremamente eficaz, que é o atendimento nosso pela rede psicossocial da Defensoria Pública mesmo, porque nos nossos quadros nós temos, além dos membros defensores públicos, além de assessores jurídicos também, ou seja, aquelas pessoas
que têm, né, a formação e colocam o seu trabalho depositado ali no campo jurídico, a gente tem também profissionais de outras áreas que complementam muito esse atendimento, muito esse encaminhamento e até mesmo municiam a atuação, às vezes, judicial da Defensoria. Então, se a gente pegar aqui na capital, em Curitiba, nós temos um centro de atendimento multidisciplinar, que é o CAM, que a gente chama Centro de Atendimento Multidisciplinar, que fica na nossa sede principal, a sede central da capital, né, que é ali na Praça Tiradentes, e onde você tem ali, além dessa parte de prestação da atividade jurídica, do atendimento jurídico, você tem o complemento pela equipe psicossocial, porque questões relacionadas, muitas vezes, à área da infância e juventude, à área de violência contra a mulher, né, violência doméstica, você precisa passar, muitas vezes, né, por esse também acompanhamento feito pelo serviço social ou mesmo pelo serviço de psicologia. Né? E esses profissionais, eles nos ajudam nos atendimentos e também depois nos ajudam também, às vezes, em processos que a gente tem que colocar, às vezes, uma manifestação ali, né, para uma criança, né, para, às vezes, tentar tirar ou evitar um acolhimento e tal. Então, esse atendimento multifacetado é o que traz, na verdade, acho que uma das grandes marcas da Defensoria Pública enquanto instituição. Né? E aí, esse caráter multifacetado, ele auxilia também na distinção entre o que é o trabalho de uma defensoria pública, o que é o trabalho de uma advocacia privada, né, de uma advocacia dativa, né, dentro desse contorno mais institucionalizado, com maior completude de atuação, de cobertura dentro da demanda que chega, ele é muito bem passado por dentro da defensoria. Né, porque, né, vocês são estudantes, mas vocês estão fazendo muitas vezes o estágio, estão se formando, estão buscando se aperfeiçoar também no campo prático, vocês percebem que quando vocês trabalham com população economicamente desfavorável, né, o problema jurídico, muitas vezes, claro, ele existe, mas ele é um problema que até não exatamente é o problema principal daquela pessoa, daquela família. Então, esse aspecto de você tentar observar no campo periférico, para além da atividade jurídica, também fazer as conexões necessárias com os equipamentos públicos, com o encaminhamento dessas pessoas para atendimento em rede, isso é muito desenvolvido dentro da Defensoria Pública. E aí depois você vai passar, né, por uma ideia de tutela de direito individual e também de tutela de direito coletivo. Então, como que a gente faz, né, para fazer uma atuação eficiente dentro da promoção e defesa dos direitos coletivos, por exemplo, dentro da Defensoria Pública do Estado do Paraná? A gente acaba fazendo esse trabalho de proteção, promoção dos direitos coletivos por meio dos nossos núcleos especializados. Então, a Defensoria Pública do Paraná, ela tem atualmente 5 núcleos especializados. Então, nós temos um núcleo de cidadania e direitos humanos, um núcleo de infância e juventude, um núcleo de política criminal e execução penal, um núcleo de questões fundiárias e urbanísticas e também um núcleo de defesa e promoção dos direitos da mulher. Ou seja, a gente pega áreas de atuação da Defensoria Pública que são extremamente relevantes, né? E ainda a gente tem, por lei, criado outros núcleos que ainda não foram implementados, tá? Como, por exemplo, o núcleo de promoção dos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, o núcleo de defesa do consumidor, que deve, né? Enfim, isso aí deve acontecer num espaço aí, talvez até curto de tempo, né? Mas muito equacionando essa também, às vezes, ausência de defensor público ainda, para você ir fazendo as instalações, né, maiores, mas atualmente a gente tem esses 5. Então, como é que esses núcleos costumam atuar? Eles atuam, na verdade, com uma atuação mais estratégica, pensando, na verdade, no desenvolvimento, muitas vezes cobrando, né, muitas vezes colaborando, tal, para o desenvolvimento de políticas públicas afetas àquela área, né, que aquele núcleo representa. Então, pensar no núcleo da infância e juventude, né, você busca, por meio de um trabalho desse núcleo, fazer com que, né, as questões ligadas aos direitos, né, da criança, do adolescente, que elas sejam, né, trabalhadas pela Defensoria Pública de uma forma estratégica, organizada,
né, para que, por meio dessa atuação, você consiga ter, na verdade, uma busca pela melhoria do serviço prestado a essa população vulnerável, a esse grupo vulnerável. E aí a gente vai fazendo isso, né, também na área de defesa e promoção dos direitos da mulher, também na área, vamos dizer assim, relacionada ao direito de moradia, né, com o núcleo de questões fundiárias e urbanísticas. Então, esses na parte sistema prisional com o núcleo de política criminal. Então, um núcleo da Defensoria Pública no Paraná, tá? Esse, né, é um modelo aqui do Estado do Paraná. Às vezes você vê uma diferençazinha, né, relacionada a outras defensorias, mas aqui no Estado do Paraná, seguindo também exemplos de alguns outros estados, você vai ter esses núcleos como aquela, vamos dizer assim, aquele organismo ali pensante e atuante dentro da estrutura maior da Defensoria Pública para ter algo mais específico que talvez cubra aquela dificuldade que você vai encontrando individualmente para várias pessoas, que você consiga talvez trazer algo que seja de resolução mesmo coletiva. Você começa a pensar, existe uma situação de dificuldade, às vezes, em algum município, relacionada à vaga em creche, à busca por medicamento e tal, e você vai percebendo que isso, às vezes, é algo não só ali numa individualidade, mas é algo que está desajustado, né, em termos de um número maior de pessoas, e aí você vai passando para o conceito, né, de trabalho coletivo. E os núcleos, por ter essa pauta mesmo de buscar a promoção e defesa dos direitos coletivos, eles costumam também, né, fazer ali o manuseio das ações coletivas, então, né, uma ação civil pública, né, ou buscar antes tentar uma coisa ainda extrajudicial com termo de ajustamento de conduta, expedindo recomendações. Isso muito os núcleos especializados da Defensoria no Paraná acabam fazendo, né? E também aí você consegue perceber uma outra diferença importante entre o que é a atuação da Defensoria Pública e o que é a atuação também importante de uma advocacia, no seu conceito aí de advocacia particular, né? E então a gente vai tentando por esses corredores, né, tanto no direito individual quanto, se for o caso, uma busca de tutela coletiva, fazer com que, né, no fim das contas, o que deve ser feito, né, por uma instituição como a Defensoria, que presta um serviço público, que os serviços públicos, né, principalmente aqueles que são necessários para o acesso de direitos da população vulnerável, seja economicamente, ou seja, de uma vulnerabilidade social, organizacional, que esses direitos possam ser alcançados, né, para você ter uma ferramenta ali, das vezes, de contribuir até mesmo com a construção de fontes de, né, acesso aos direitos para essa população vulnerável, cada vez, né, mais aprimorada ou com, pelo menos, menos dificuldade, como a gente ainda encontra pelo nosso país, né? Além disso, né, você pensando, né, como um estudante de direito, é sempre bacana a gente falar um pouquinho também da carreira, né, como é que ela está correndo aí, né, o que se pode, né, esperar. Então, eu sou, como vocês viram, né, eu sou de uma vida, um meio acadêmico bastante longa, né, eu quase não tive interrupção, porque eu comecei a dar aula em 2003 e me formei em 2000, então foram 3 anos até começar a dar aula, e aí já fiz conexão com o magistério e fomos indo, né? Depois, mais tarde, eu vim para a Defensoria do Paraná, isso já em 2013, daí entrei com uma idade um pouquinho mais avançada do que o normal, né, do concurso público. E o que acontece? Eu gosto muito, na verdade, e costumo, dentro da possibilidade de agenda, de aceitar participar desses eventos, semana jurídica, semana acadêmica, né, nas universidades. Por quê? Porque, como instituição nova, a gente precisa, né, subsidiar o estudante, o aluno, né,
com o que é a Defensoria Pública, falar de Defensoria Pública, para que justamente, né, se crie, né, cada vez mais uma cultura de Defensoria Pública no estado do Paraná. Então, isso é normal. É um estado que não teve a Defensoria Pública durante muito tempo, e que quando a gente chega, né, eu, por exemplo, eu não sou do estado do Paraná, sou do estado de São Paulo, como muitos colegas são de outros estados, e a gente percebe que a gente precisa ir ambientando a Defensoria Pública muito nos bancos acadêmicos. Por quê? Para que a gente possa dialogar sobre defensoria, falar da necessidade de defensoria, e que os estudantes, ainda que optem por outras carreiras, né, que são muito interessantes também, magistratura, Ministério Público, curadorias, ou mesmo na advocacia, pela OAB, que os estudantes conheçam a Defensoria Pública. Né? Então, você mais para frente, você é um juiz, você é uma promotora e tal. Pô, bacana, eu tive lá, né, na minha passagem, de repente eu fiz um estágio, de repente eu fui atrás de entender o que era a Defensoria Pública, e lá na frente, né, na atuação enquanto juíza, enquanto promotora, eu compreendo esse papel, né, eu compreendo a instituição. Então, isso vai criando, na verdade, um ambiente interessante. Então, é na sala de aula. Por isso que eu falo, eu venho desde 2003 dando aula, depois entro na Defensoria, e fico muito em sala de aula mesmo, hoje com muito a ideia de transmitir também um pouco a mensagem sobre a Defensoria Pública, sobre a carreira. Né? No Paraná, nós somos ainda poucos, né? Somos 108, né? Um quadro bastante ainda deficitário, então é uma coisa interessante aí para também quem está pensando em chegar para a carreira, que vai ter concurso, né? Não vejo como você interromper um ciclo de concurso, ainda que esteja, que a gente tenha passado por muita dificuldade com o concurso público, mas nós vamos ter. E a nossa carreira, ela teve uma modificação mais recente, um pouquinho, no próprio desenvolvimento das categorias, né? Como o Jair estava falando, na Defensoria da União. Aqui no Paraná, atualmente, são 5 níveis, vamos dizer assim, sem ter hierarquia também entre eles. Então, você, por exemplo, presta o 4º concurso e passa no 4º concurso, você entra atualmente como defensor público substituto. Aí depois você vai ter 1ª, 2ª e 3ª categorias, para depois chegar na especial, tá? Que seria ali, vamos dizer assim, o topo, né, da carreira, mas sem ter hierarquia. Né? A gente tem uma divisão de atribuições, de funções para os defensores públicos em todas as divisões de categorias, e o que acontece é que você vai se promovendo, né? E com a promoção você também tem uma melhoria na condição de subsídio e tal. Então, é um planejamento mesmo, mais, vamos dizer assim, de carreira, né? De saber que você entra, você tem um período para, né, e os espaços para ir acessando até chegar, né, eventualmente no topo, na categoria especial. Né? Então, hoje são 5 níveis. Quando eu entrei, eram 3 níveis. Tá? A gente entrava na 1ª, depois 2ª e 3ª. Desculpa, entrava na 3ª, depois 2ª e 1ª. Depois foi feita uma modificação legislativa, até porque a gente não tinha figura do substituto, né? E isso, enfim, a gente precisava acompanhar a realidade não só de outras instituições aqui do estado do Paraná, mas Brasil afora, inclusive de defensorias públicas, além do Paraná. E aí foi criado o substituto, e em cima da 1ª categoria a gente colocou aquele defensor, defensora de categoria especial, né? Que, por também previsão da nossa lei complementar, é a categoria onde, preferencialmente, né, você vai ter aqueles que vão atuar nos tribunais de 2º grau e também, eventualmente, nos tribunais superiores. É a categoria especial que acaba fazendo isso. Né? E, além disso, nós temos as prerrogativas, que são prerrogativas que foram aqui, né, apontadas pelo doutor Jair também, elas se estendem, né, às defensorias estaduais. Então, a nossa lei orgânica 136 do Paraná, ela acompanha a lei complementar federal 80 de 94. Essas prerrogativas, aliás, para falar em prerrogativas, eu gosto sempre de... nós temos lá uma intimação pessoal, contagem do prazo em dobro, né, dispensa de mandato. Então, tem um rol de prerrogativas,
E o que, na verdade, eu acho que é importante a gente observar que essas prerrogativas da carreira, elas não são dadas, esgotadas na carreira, para o defensor público, para a defensora pública, tá? Mas elas são, na verdade, ferramentas que vão dar também sustentação à busca da proteção dos direitos das pessoas que dependem do serviço da Defensoria Pública. Então, não é uma coisa que eu tenho um prazo em dobro, perfeito, porque eu vou ter um tempo maior para fazer meus prazos, fica mais fácil. Não, você tem um prazo em dobro, porque se parte do pressuposto de que a demanda ela é enorme, infelizmente, com a situação econômica que nós estamos, ela é crescente, e que, portanto, você não tem condição de escolher, né? Você não fala, não, esse aqui não, passou, atendeu, você faz triagem, claro, né? É socioeconômica e né, tem que ser o público da defensoria, mas aconteceu, você vai atuando. Então, para evitar prejuízo, né, a promoção dos direitos das pessoas que defendem a defensoria pública, é que a prerrogativa ela vem em campo, né? Então, ela não é uma coisa que é só para, vamos dizer, que seria pensado para facilitar a vida na carreira, no exercício da profissão. Muito pelo contrário, né? A prerrogativa ela vai ao encontro da necessidade de você tutelar os direitos das pessoas que dependem do nosso serviço. Então, é sempre interessante também, né, vocês olharem essas prerrogativas, isso assim, é peça-chave em concursos da defensoria, provas, tá? Então, vocês têm que saber que isso é sempre um tema muito colocado e muito cobrado, tá? Como eu falei para vocês, né? Eu tenho de Defensoria Pública do Paraná quase 8 anos, né? A gente tem uma percepção de que a Defensoria Pública do Paraná também, no início, bastante dificuldade. A dificuldade, ela permanece muito também porque existe uma dificuldade, que é uma dificuldade sistêmica, né, do serviço público em geral, Brasil afora, né? Só a gente vê, né, a quantidade de coisas que estão sendo debatidas em relação ao serviço público, né? Então, tem reforma administrativa, tem reforma previdenciária, então isso tudo afeta também, né, as instituições. Então, a Defensoria do Paraná não é diferente nesse recorte no Brasil, mas ela é uma defensoria que ela vem se desenvolvendo dentro de uma linha interessante também, quando comparada a outras que talvez até já estejam mais alavancadas em número de membros, mas que também, enfim, passam também por isso com uma dificuldade talvez ainda maior de equacionar algumas questões. Então, é um futuro que é um futuro, né, promissor. O doutor Jair também tocou em algo que é importante, né? Defensor público costuma ser pessoa que escolhe, né? Ou a defensoria escolhe ou escolhe a pessoa, mas assim, você acaba chegando e filtrando o seu concurso para a defensoria pública. Então, eu vejo muito isso. Foi assim, né, comigo, quando eu comecei a me preparar para a defensoria pública, isso aí já lá para os idos de 2010, por aí, que daí entrou na minha cabeça, não é a defensoria pública que realmente definiu o meu pensamento em prestar concurso. E percebo que é uma média, tá? Mas, claro, né? Mas é uma média das pessoas que são aprovadas nos concursos da Defensoria Pública, que elas estão prestando incansavelmente concursos para a Defensoria Pública, né? Então, às vezes, poxa, estou estudando aqui, vou abrir o MP, abrir o tribunal, vou fazer e tal, mas, no mais das vezes, a pessoa está colada ali dentro, eu quero a defensoria. Isso acaba reproduzindo depois, né, na entrada de novos defensores, um quadro bastante interessante dentro dessa ideia que não é só, né, sermos concurseiros, não é só queremos nossa estabilidade, nossa segurança enquanto profissionais, mas muito também é aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai entregar para quem vai receber o serviço, a dedicação, o carinho, o amor, ele passa muito por dentro de várias pessoas que chegam à defensoria, que acabam, às vezes, até abrindo mão de uma condição talvez um pouquinho mais vantajosa numa outra carreira e tal, por querer ali mesmo fincar o pé na defensoria. Eu tive muita reprovação, ouvi muitos nãos dos concursos públicos, tem um histórico de comecei lá, antes mesmo de dar aula,
eu estudava, me preparava, daqui a pouco comecei a dar aula, e aí fui, né, depois só fui voltar para o circuito de concurso a partir do início de 2011, e fui aprovado em 2013. Então, sinceramente, acho que se eu contar aqui nos dedos, eu consegui encher 2 vezes as duas mãos com reprovações em concurso, né? Mas é sempre aquilo, né? Para vocês terem uma ideia, e no ano que foi 2012, quando começou o concurso da Defensoria Pública do Paraná, em 2012, eu prestei 5 provas de Defensoria Pública, tá? 5 provas, 5 estados diferentes. Isso aí, Espírito Santo, Santa Catarina, que estava começando também, Paraná, fui até Rondônia, eu acho, não, Rondônia não foi dessa, eu fui até lá numa outra oportunidade. Mas, enfim, foram 5 defensorias. E por quê? Porque eu estava nesse ritmo de estudar para a defensoria, e eu ia defensoria. E aí deu a boa, vamos dizer assim, porque você tem, né, sei lá, quase uns 20 nãos, e aí chega um dia do sim, né? Um concurso é isso. Se você não vai desistir, o seu sim vai chegar. E aí o meu sim, hoje assim até sou muito grato a todas as reprovações que eu tive, porque sinceramente eu vim para o estado do Paraná, tive a oportunidade de ser do primeiro concurso. Então, se por um lado a gente tem muita dificuldade, né, por ser também uma instituição embrionária, por outro a gente tem também uma coisa que é gratificante, que é participar da construção de uma instituição que queiramos ou não, ela está aí, ela vai continuar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Então, para a gente olhar isso lá na frente no tempo, para a gente que chegou, né, no primeiro concurso, é uma coisa bastante bacana, né? Então, esse lado, ele compensa, né, muitas vezes as dificuldades, mas que já foram maiores. Hoje a gente tem uma carreira mais consolidada, a gente tinha muita evasão da carreira na Defensoria Pública do Paraná, por não ter tanta competitividade, às vezes, com outras defensorias públicas do Brasil. Isso foi, aos poucos, ao longo desses anos, sendo equilibrado, e hoje a gente tem um índice muito mais baixo de evasão, e que eu acredito que, a partir do próximo concurso, ele vai ser ainda cada vez mais diminuto. Tá? Então, é um momento em que ela está uma defensoria que ainda não tem uma cobertura que é, claro, adequada, mas que aonde ela está, ela já se assentou, ela já está equilibrada, e aí é o futuro breve aí que vai trazer os nossos próximos passos importantes no estado do Paraná. Eu falo assim, sempre com bastante tranquilidade, você tem um carinho enorme pela Defensoria do Paraná, pelo estado do Paraná, então para mim, talvez me explicou o porquê que eu não consegui, por exemplo, passar no meu estado. Já fiquei muito perto de passar, e depois cheguei aqui e desisti completamente. Falei, não vou. Abrir uma prova paralela, que eu estava tomando quase posse aqui no Paraná, abriu a São Paulo, eu nem me inscrevi, porque falei, não, é aí que eu vou desenvolver meu trabalho, é uma defensoria que está crescendo, chamou a atenção, e foi bastante bacana, né? Porque aqui hoje, em outubro agora, entrego o segundo mandato, no dia 15 de outubro, como defensor público geral. Então, dificilmente teria uma oportunidade dessa se eu tivesse passado uma defensoria pública ali em São Paulo, talvez só mais para frente um pouquinho. Então, né, faz parte aí do aprendizado de vida também, do carinho que tenho por Curitiba, pelo estado do Paraná, que, enfim, é facilmente também aí adaptável à nossa vida. Então, para mim, foi uma resposta aí bem bacana, e fica para vocês aqui um recado, sabe? Estou falando aqui na condição de defensor público geral do Estado, né? Então, numa condição de chefia institucional, mas, assim, dando para vocês aí o que é a diretriz da Defensoria do Paraná, esperando que vocês, aí, todos que estão na sala, aí estou vendo que tem bastante participante, que vocês, sim, se estimulem por conhecer, venham, procurem fazer as nossas provas de estágio, né? Sempre está publicando os editais e tal, e venham à Defensoria Pública. Um tempo trabalhando, estagiando na Defensoria Pública é bem importante, mesmo que você talvez opte por uma outra carreira, porque na Defensoria você vai conhecer ali, tá, muito presencialmente, né, os grandes problemas e as grandes dificuldades da população que mais precisa do Estado, né, mais precisa do poder público, que são as pessoas de extrema vulnerabilidade.
eu vou aqui, né, interromper a minha fala, porque se deixar eu vou retornar aqui para a Natane, nossa mediadora, saber se tem algumas questões, até porque daqui a pouco, né, vocês chegam aí já para o segundo bloco, né, que vai ter ainda mais palestra muito interessante aí com vocês. Natane, estou por conta, tá bom? Doutor Eduardo, obrigada pela fala. Nossa, foi muito importante saber, né, que a sua trajetória contou com muita persistência. Eu acho que isso serve de inspiração para a gente. Eu fiquei feliz de saber também que a Defensoria Pública do Paraná, na medida que se torna um instrumento, né, para a população que necessita desse auxílio jurídico, se torna também uma oportunidade de emprego, de estágio. Então, isso é muito bom saber. E daí eu queria fazer uma pergunta que mandaram aqui por WhatsApp, que seria: para que um estudante de direito que queira se tornar defensor público estadual, qual a recomendação do doutor de experiências a serem adquiridas para focar na carreira? Então, o que o estudante que quer, né, passar no concurso de defensoria tem que fazer, né, para alcançar esse objetivo? Sim, para ter um direcionamento, né? Olha, é o seguinte, primeiro, né, a gente vai ter como requisito para entrar, vai ter que ter os 3 anos também, né? Então, as defensorias públicas, elas estão hoje, né, alinhadas aí com o que a gente vê na magistratura do Ministério Público. Então, você vai ter que ter os 3 anos de atividade, né, pós colação de grau. E na preparação, eu acho assim que o que faz diferencial mesmo para uma prova, aqui, pelo menos falando aqui pelo Paraná, tá? Porque se você for pegar o recorte de concursos e provas Brasil afora, ele muda um pouco, tá? Ele muda um pouco. Então, você vê que, às vezes, dependendo da empresa que vai formatar o concurso, que vai realizar o concurso, a prova é diferente. A prova é diferente. Tanto que, assim, eu tinha mais dificuldade em algumas provas de defensoria pública que não eram como a prova do Paraná, que era uma prova, e hoje ainda continua, aproximada daquilo que eu encontrava em São Paulo, entendeu? Que era uma prova, e se vocês pegarem os 3 concursos que nós tivemos, vocês vão perceber isso. É uma prova que ela é construída de ponta a ponta por membros da carreira da defensoria. Tem o representante da OAB, porque a gente também tem essa previsão, tá? Mas se você pegar desde a primeira fase, passando pela segunda até a prova oral, é uma prova com, assim, vamos dizer assim, com direcionamento na atuação e na carreira de defensor público, tá? Então, acompanhando pelas provas, eu sugiro, né, primeiro, peguem as últimas provas do Paraná, as 3, é um bom começo por ali. Por quê? Porque aí você vai perceber nos editais, você vai perceber nas provas o que você, na verdade, como você deve, na verdade, pensar em caminhar com a divisão sua de matérias e o foco que você tem que dar. Né? Coisa que ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo, é procurar se municiar com doutrina que é ligada à defensoria pública. Claro, você sempre com um concurseiro, a gente sempre tem que pensar, né? Tipo, né, pô, peraí, tem um viés acusatório aqui, tem uma posição aqui mais garantida. Então, assim, você ter essa percepção que você vai encontrando também ao longo da academia, né? Mas quando você estiver mesmo no canal da Defensoria, principalmente aqui da Defensoria Pública do Paraná, é importante que você pegue coisas que sejam de doutrina da Defensoria. Então, você vai encontrar hoje, está muito mais expandida, né? As obras, livros que são escritos por defensores públicos. Você também tem uma possibilidade boa de buscar artigos científicos escritos por defensores públicos, tá? Por quê? Porque você vai ver nesses artigos também ali uma representação daquilo que a gente faz muito, muito no nosso dia a dia. E procurar também, que é uma coisa, daí é mais geral um pouco de concurso, mas né, você consegue peneirar aquilo que é mais interessante no campo de uma defensoria pública, trabalhar com julgados, com jurisprudência. Né? Então, você pegar aí, enfim, acórdãos do STJ, STF, Tribunal de Justiça do Paraná também, porque a gente vê que no Tribunal de Justiça do Paraná
tem se multiplicado também precedentes, que são precedentes que vêm de atuação forte da Defensoria Pública, isso é muito bacana de ver. Então, procurar nos temas mais, vamos dizer assim, mais sensíveis, de maior debate, buscar, às vezes, aquele paradigma, aquele precedente que você precisa estar por dentro, e aí sim, ler por dentro mesmo do acordo, ler inteiro, o voto na íntegra e tal, e procurar achar os espaços onde você vai, com o tempo, andando nessa linha doutrinária de defensoria, onde você vai achar que, pô, isso aqui é a cara da Defensoria Pública, esse trecho aqui do acordo, então, uma coisa acolhida por precedente, vindo de contraditório exercido pela Defensoria. A Defensoria tem, então, assim, a Defensoria tem uma atuação, o doutor Jair falou, que inclusive é uma atribuição dele mesmo pela DPU, que é a atuação dos tribunais superiores, muito já mais fortalecida nesses últimos tempos. Então, é interessante você ver ali julgados do STJ, julgados do STF mesmo, onde você teve ali a Defensoria Pública como a postulante, seja por meio de um recurso, seja por meio de um HC, alguma coisa, mas procurar pegar esses casos, que são casos mais paradigmas, e estudar por dentro. Então, assim, claro, poxa, quero buscar também um curso, alguma coisa, procure alguma coisa que seja focado à carreira de defensor. E ali por dentro, doutrina de defensoria, artigos relacionados à defensoria, que também é doutrina, né? E bastante jurisprudência. E ficar bem esperta também com coisas que vêm da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Aí vale sistema, tem não só o sistema americano, né, a OEA, mas também o sistema ONU, mas no sistema da OEA é muito importante você estar antenado. Então, pegar também aqueles casos mais emblemáticos, onde alguns, o Brasil foi até, inclusive, condenado, né, pelas cortes internacionais, pegar esses casos e descer ali a fundo mesmo, tá? Então, assim, uma pegada forte com direitos humanos, uma pegada forte com direitos coletivos na área da infância e juventude, na área, enfim, dos direitos, vamos dizer assim, né, difusos coletivos em geral, tem sido muito o diferencial depois para a preparação do aluno, né? É claro, né, o direito penal, o direito civil tem que estar, mas nesse contorno aí, eu acho que bastante aí a tutela dos direitos coletivos e buscar coisas que são de defensoria pública e também esse recorte com o sistema interamericano, principalmente, mas também o sistema ONU de proteção dos direitos humanos. Tá? Foi o que, na verdade, me ajudou muito. Foi o que me ajudou muito. E olha que, assim, eu só fui pegar mesmo isso, só fui pensar em ler tratado, convenção, e na aplicação disso, no ordenamento jurídico interno, com seriedade mesmo. Quando eu comecei, não porque eu não fizesse isso antes, mas assim, quando eu fui para dentro de preparo para a Defensoria Pública, isso foi algo muito intenso, foi muito intenso mesmo, e foi o que deu ali, acho que, a complemento para passar na prova. Dicas preciosas, né, para quem quer se tornar um defensor. Eu anotei aqui, não sei ainda, estou no 8º período e meu pé ainda está na advocacia, na defensoria, mas eu já anotei tudo. Quem sabe? Isso, Natália, eu fico até aqui assim, né, como vocês estão aí, né, na Unicuritiba, no meio acadêmico, se vocês quiserem fazer uma visita aqui, conversar sobre defensoria pública comigo aqui mesmo, aqui na minha sala, vir aqui e bater um papo, a gente conseguir alongar, né, explicar um pouco melhor, despertar esse interesse de vocês, vocês estão todos aí convidadíssimos para vir. É só a gente tentar marcar ali, mas aí tem o contato, marca e venha assim, para mim vai ser o maior prazer. Será um prazer para mim também, para todos, né, que se sintam à vontade e queiram saber um pouquinho mais desse universo, que eu acho fascinante, assim, eu acho muito bonita a prática da defensoria. Eu posso trazer um ou outro colega, né, que daí já tá, porque como eu estou muito tempo na administração também, né, enfim, às vezes um colega que está ali já mais que coordenador de núcleo, alguma coisa, para passar algumas experiências interessantes para vocês, fica aqui meu convite, tá? Só me dá um toque depois aí, pessoal, se for o caso do centro acadêmico, alguma coisa que vocês aí estão resolvidos. Claro, muito obrigada. Nada. E acho que o Geriel, ele queria fazer uma pergunta. Pois não?
Boa tarde, doutor. Boa tarde, não, desculpa, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lu. Doutor, eu tenho 3 perguntas, mas eu as prefiro fazer uma a uma do que fazê-las em bloco, Certo. porque elas não necessariamente se conectam uma à outra. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de saber do doutor, é em relação ao cargo de defensor. É necessário ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou não? Então, o Geriel, a gente tem uma situação que é uma situação, vamos dizer assim, meio biônica, né? Porque você tem como exigência para se inscrever no concurso da defensoria, né? Isso vem, por exemplo, desde o meu concurso, que a gente tivesse inscrição na OAB. E aí, depois, para atuar como defensor público, você não precisa ter a OAB, entendeu? Isso, enfim, faz parte de uma disputa antiga, né, entre Defensoria Pública e OAB, né, com todo assim, o carinho e respeito que eu tenho pela Ordem dos Advogados do Brasil, Brasil afora, de São Paulo, do Paraná. Mas, enfim, existia uma situação institucional que era vamos dizer assim, da desnecessidade do defensor público ter a inscrição na ordem, né? Isso foi se solidificando na jurisprudência. Então, assim, que no Paraná, que a gente pode falar, o defensor público não tem a OAB para atuar, mas isso consta, né, pelo menos nos concursos anteriores, consta como um requisito para inscrição no concurso, né? Eu até, enfim, penso que, mas aí tem que ter, né, modificação, alteração, talvez até em nível um pouco maior de defensorias, que talvez fosse o caso da gente, então, né, resolvida a questão de não ter a necessidade de ser inscrito na OAB, né, equacionado isso, que a gente passasse a não exigir a inscrição na OAB para se inscrever no concurso da defensoria, né? Eu acho que ficou uma coisa meio... enfim, né, parece assim, uma coisa que você exige ali, mas depois você não vai precisar para atuar, né? Mas os concursos vieram assim, tá? Necessidade para poder se inscrever, mas daí entrou, não utiliza mais na atuação. Entendo, perfeito, obrigado. A segunda pergunta seria sobre um caso célebre, um caso importante no que o doutor tenha trabalhado, ou que a Defensoria Pública do Estado ela tenha se destacado, né, ou no resultado, inclusive, dessa atuação na Defensoria tenha sido aí primordial, importante, que o senhor poderia nos rememorar, nos contar? Tenho, sim, eu tenho. Eu, antes de entrar na Defensoria Geral, que isso vem de outubro de 2017, então foram 4 anos antes, né? Eu trabalhei em execução penal. Depois da execução penal, trabalhei com família, infância e juventude e violência doméstica. Então, assim, e eu já vinha da advocacia criminal, né? Então, enfim, eu só não fiz especificamente a área civil. Na parte da execução, né, eu trabalhei muito no início da carreira, né, como estava no currículo, tive a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho de execução penal, que era, vamos dizer assim, foi uma sementinha do que se tornou depois o núcleo de política criminal e execução da defensoria. Então, eu tive algumas atuações ali bem interessantes do ponto de vista de adquirir experiência, mas também para um início de carreira bastante preocupante, né, porque enquanto coordenador do grupo, era um ano, 2014, né, que começou isso, era um ano em que muitas penitenciárias do estado do Paraná tiveram bastante conflito, né, rebelião e tal, situações de crise, né, e eu tive a oportunidade, né, de participar de algumas dessas situações de controle de crise em unidade penitenciária, unidade penal. Isso foi bastante marcante para mim, né, algumas delas com pessoas foram mortas e tal, e aí a gente tentando negociar, né, uma situação, né, de controle, a defensoria participando ativamente ali junto com outras instituições, né, com os próprios, a direção das penitenciárias, enfim, com o secretário de Estado, também com o OAB e tudo. Então, isso foi algo que, né, foi muito longo, foi um 2014 muito pesado, muito no início da carreira, e foram coisas que, assim, me marcaram bastante nessa tentativa, né, de no início da carreira, contribuir, né, com alguma coisa ligada ali mais a situações de bastante, vamos dizer assim, de bastante crise no sistema prisional. Então, na execução, eu aprendi muito com isso, e aprendi na prática, né? Então, em algumas unidades, a gente indo, né, fazer
entre aspas, né, a negociação para a liberação de refém e tudo tal, ali contando também com um bom trabalho feito pela área de segurança pública, né, pelas polícias e tal, mas era uma coisa que realmente, né, você percebia que, né, poxa, né, talvez não começou em janeiro de 2014, a gente tomou posse em outubro, final de outubro, então era uma coisa assim, não tinha nem 2 meses na carreira, isso estava acontecendo, entendeu? Então, né, uns 10 anos depois da carreira eu teria mais amadurecimento para isso e tal. Mas foi uma coisa que me mostrou muito essa dura realidade do sistema penal, né? Não só no Paraná, mas no Brasil afora, e que me marcou na carreira. Agora, eu também tive, aí eu acho que duas situações que me marcaram assim como defensor e me comoveram muito como pessoa também, né? Porque, enfim, né? A gente é uma coisa só, né? Que foram 2 atuações que eu fiz na área de violência contra a mulher, violência doméstica. Então, eu atuava na Casa da Mulher Brasileira. Meu último ofício antes de vir para a Defensoria Pública Geral, que, aliás, é o meu ofício ainda hoje, é o de defensor que atua na Casa da Mulher Brasileira aqui em Curitiba. Então, logo que a casa foi aberta aqui em Curitiba, eu fui logo no começo para lá, isso era ainda 2016, e tiveram 2 casos que me marcaram bastante lá e que me mostraram que a gente, enquanto defensor público, a gente não pode ficar preso só na sala esperando, né, as coisas acontecerem. Então, teve um episódio, nós tivemos de fazer um atendimento para uma senhora já, que era vítima de violência doméstica há mais de 30 anos, por aí, e que ela, enfim, ela tinha muita dificuldade de romper esse ciclo, e a gente teve que fazer o atendimento dela dentro do hospital aqui em Curitiba, porque ela estava já, né, num quadro também de psicológico bastante debilitado, e foi nesse atendimento que a gente fez dentro do hospital que a gente conseguiu até tivemos que depois ter uma aproximação muito grande com o Ministério Público para poder também auxiliar nesse ponto, mas a gente conseguiu interromper esse ciclo de 30 anos, indo ao hospital, atendendo essa mulher, e era do marido, né? O agressor era o marido, e para conseguir interromper, a gente entrou com um pedido, já foi, né, ficou proibido até mesmo a continuação do acompanhamento desse marido no hospital, aí entrou um familiar, tal. Você percebe que enquanto os filhos dessa mulher, pessoas adultas, pessoas mais velhas do que eu, porque ela já era uma senhora de idade, eles não conseguiam vencer isso, e eles foram desesperados na Defensoria Pública, e a gente conseguiu. Isso foi muito interessante, foi muito bacana. Teve um outro também que foi na questão da violência contra a mulher, que era uma senhora que a gente foi atender na casa dela. Então, eu peguei, e nos 2 eu fui presencialmente como defensor. Levei a equipe, aí a importância da equipe nossa multidisciplinar, então, assistente social, psicólogo, fomos até a casa dela, a filha dela contribuiu com isso, e por meio do atendimento feito diretamente na casa dela, porque ela não tinha condições também de sair da cama, na camada, a gente conseguiu regularizar questões ligadas ao recebimento de pensão dela, coisas que... E também estancar a prática da violência que o ex-marido ainda cometia contra ela, inclusive coisas assim, sabe, absurdas de violência sexual, enfim, coisas que, infelizmente, elas existem muito, e a gente vê muito isso dentro da Defensoria. Então, foram esses 2 casos aí de violência doméstica contra a mulher foram bem... Por isso, por ter que exigir uma saída nossa da Defensoria Pública para fazer o atendimento em loco, né? Isso aí chama bastante atenção, né? Normalmente, e a Defensoria tem que ser cada vez mais assim, né? Que é essa proatividade que a gente fala. E aqui, só para fechar, até o Jair falou isso para a gente também, a Defensoria também tem esse caráter ambivalente, né? Ela atua muitas vezes numa ponta e na outra. Violência doméstica é um exemplo clássico disso. Você atua ali na busca pela medida protetiva, né, na proteção dessa mulher, e tem do outro lado o agressor, que muitas vezes vai ter um processo criminal e tal, e aí vai ter um defensor público lá atuando, às vezes, pelo agressor e o outro atuando pela vítima. Isso é difícil das pessoas compreenderem, mas é bem interessante, até mesmo para se buscar
talvez, quando possível, né, uma solução daquele conflito ali entre as partes, porque você vai desenvolver isso talvez dentro de uma mesma instituição, você vai ter essa oportunidade. Então, isso é bem marcante, mas esses dois casos aí eu tenho para mim como aqueles que mais, e atuação na execução, na crise penitenciária, os que mais me marcaram. Até hoje eu consigo lembrar muito, muito, e vejo esse papel importante, não só do defensor público, mas de toda a defensoria pública com seus profissionais. Perfeito. Obrigado, doutor. Uma última pergunta apenas é referente aí ao futuro, né, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, se doutor que trabalhando como defensor público, né, geral, aí, o senhor vê uma expectativa de maior atuação nos outros municípios, né? Vejo que temos ainda poucos defensores para atender aí quase 300 municípios do estado do Paraná, e se não for a memória, o doutor falou só em 52 municípios, né, ou 52 comarcas estão atendidas, se haverá essa ampliação no trabalho da Defensoria Pública? Vai sim, Geriel. Assim, nós passamos por um momento de, como é que é? Vamos dizer assim, de dificuldade, né? Talvez até quase chegando a um nome de crise aí, mas com coisas relacionadas ao serviço público em geral, né? A questão de orçamento, a questão de carreiras e tal. Então, a gente está situado dentro de um quadro que é um quadro difícil, e a Defensoria Pública do Paraná, ela teve de, até o momento, vencer alguns estágios, né? Nós tínhamos um problema muito grande com a evasão da carreira. E o que isso importava? Porque às vezes a gente tinha que fechar uma comarca onde a gente já atuava, porque saía defensor público e a gente tinha que fechar a comarca. Então, como é que fica? Né? Você leva o serviço, aí de repente tem 2 colegas numa comarca atuando, de repente esse colega passa no outro concurso, outra defensoria, pede a exoneração e aí não tem, concurso público, então você tem que esperar, às vezes não tem mais a fila de aprovados e tal. Então, a gente passou um período, conseguimos transpor esse período com uma ideia de estabilidade, onde a gente está se tornando a defensoria estabilizada. Agora, como que aponta, e eu acho que a pandemia atrapalhou muito, né? Enfim, a chegada dessa próxima fase, que tenho certeza que, né, também o nosso próximo defensor público geral, doutor André Jean Berardino, e a equipe dele, doutora Rolenca, doutor Bruno, que vão, né, assumir aqui, vamos dizer assim, a Defensoria Geral e a Subdefensoria Geral, a primeira e segunda sub, certeza que eles vão, né, também agora poder trazer uma contribuição, que era essa a nossa expectativa aqui mais no segundo mandato, não calculando que ia vir a pandemia, por óbvio, era de, a gente deu aquela estabilizada, agora a gente já lança o 4º concurso, e a partir do 4º concurso a gente começa a ter uma capilarização com mais força onde a gente está e também com mais expansão para o interior do estado, porque agora a preocupação é realmente interior do estado. Só que a pandemia deu uma segurada forte nisso, mas vai vir, e eu estou feliz porque, né, agora a gente está conseguindo retomar, lançar concurso, e, né, tenho certeza que 4º, 5º concurso ali também, já vindo, né, numa sequência possivelmente, vão ser os momentos ali e que a Defensoria Pública vai sair ainda dessa escassez para ela ter uma robustez maior por todo o Estado. Então, o futuro, eu vejo que, apesar das dificuldades que são lícitas ao serviço público em geral, eu vejo a Defensoria Pública do Paraná como um futuro promissor, sim, tá? Com passos ainda serem dados, mas a gente, né, chegou, né, entrou e estamos vencendo, estamos crescendo. Perfeito, doutor. Muito obrigado. De nada, Jenny. Natane? Doutor, eu deixo aqui então aberto, caso o senhor queira fazer algumas considerações finais, né? O nosso tempo chegou ao fim. O papo tá bom, dá vontade de ficar conversando a noite inteira, mas infelizmente, né, o nosso tempo chegou ao fim. Então, fique à vontade, se quiser deixar alguma mensagem para o pessoal. Não sei se muito feliz. Eu quero aqui fechar agradecendo, né, a todos os estudantes aqui que tiveram a paciência de ficar até agora aqui, né, acompanhando o nosso bate-papo. Agradecer a
a Unicuritiba, né, pela oportunidade dada a mim, mas à Defensoria Pública do Paraná, né, que isso é muito importante para a nossa instituição, e dizer que a minha ideia aqui é sempre colaborar, sempre unir forças com vocês, tá, para que a gente tenha uma melhor ambientação da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Meus agradecimentos aqui, e estou por conta de vocês, até porque sei que já está chegando no horário da próxima palestra, né? É o conselheiro, doutor Fernando Guimarães, se eu não estou enganado, Tribunal de Contas, que tenho certeza que vai abrilhantar ainda mais o encontro de hoje. Obrigado, Natane. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todas e todos. Eu agradeço. Essas palavras foram enriquecedoras, seu discurso muito inspirador, então muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço em nome do DACP, do Unicuritiba, foi muito bom a sua presença, doutor. E por isso eu declaro encerrado o terceiro painel dessa noite, e infelizmente eu tenho que comunicar que o próximo palestrante teve um imprevisto, né, familiar, e ele não vai poder comparecer, então a gente não terá o quarto painel essa noite. Fica para amanhã, o evento continua amanhã e eu conto com vocês, com certeza será muito bom também. Obrigada a todos que ficaram até o final. Tchau, doutor. Tchau, Eiji. Tchau, muito Boa noite, obrigado. pessoal. Obrigada. Um abraço.